Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade do aparecimento de doenças, principalmente as cardiovasculares, e contribui para a formação física e psíquica, além de melhorá-las. É nesse processo que o esporte mostra sua grande contribuição para a nossa sociedade. E claro, aliado ao esporte, com certeza a comunicação está presente em todas as suas etapas, quer ocorra através de um jogo mais lúdico ou do esporte profissional e até mesmo naqueles que são caracterizados pelo lazer ou até mesmo educação. Orientada sempre pelo interesse público, a mídia assume o controle da relação entre o espectador e o esporte e sempre divulga as práticas esportivas e o acesso que o público terá a elas. O jornalismo esportivo é o segmento da mídia que se dedica especificamente à cobertura de fatos e notícias relacionadas ao esporte, além de fazer seus comentários. E para falarmos sobre esportes e a comunicação esportiva, estamos recebendo hoje o senhor Anderson Cândido Nascimento, conhecido em nosso meio como Anderson Biruta, que atualmente apresenta diariamente o programa Antenado no Esporte, na rádio Antena 8 FM, todas as tardes, aqui em Caraguatatuba. Anderson Cândido nasceu em Campinas, aqui no interior de São Paulo, em 24 de novembro de 1961. É filho do senhor Joel e de dona Dina. Tem 3 filhos, Naila, Loire e Caleb, e 8 netos. Em dezembro de 1986, com apenas 25 anos, mudou-se para a cidade de Caraguatatuba, onde atua como comerciante ligado à área de construção civil, à alimentação e também à prestação de serviços. Amante dos esportes, participou da escolinha de futebol e também de campeonatos promovidos aqui pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e é tido entre o meio esportista como o pai do beach soccer. Na imprensa também atuou, escreveu sobre esportes no Jornal da Praia, extinto Jornal da Praia, e também no Jornal Noroeste News. E também atuou em emissoras de rádio, como a Rádio Difusora, a Rádio Oceânica, a Rádio Integração e hoje na Rádio Antena 8 FM. Anderson, muito obrigado por sua presença e por ter aceito o nosso convite. Foi um convite muito bom, um convite que foi sabendo da nossa trajetória, do conhecimento tem o Jumana, que tem o César Jumana, comigo no caso. Eu fiquei muito agradecido, muito, realmente, como é que eu poderia dizer? É difícil a gente ser reconhecido por esses atos que você falou ligados ao esporte, né? Então, a trajetória de um homem, né, como pai de família, né, ou como netos, isso é uma coisa que às vezes ela acaba sendo escondida do personagem, que é o personagem que você falou que foi criado com o Biruta, né? Então, se misturam as coisas nesse momento que você está relatando ao público, né? O Anderson Cândido Nascimento, que muito pouca gente conhece, mas o Anderson Biruta, a gente está na rua, o Biruta é o que a gente mais ouve falar. Então, essa oportunidade que eu tenho hoje de estar aqui junto com você, apresentando este outro lado, né? Então acaba sendo uma oportunidade muito grande que as pessoas não conhecem. Então, o prazer realmente é meu e a oportunidade que você vai me dar vai ser de poder me apresentar, né, como o Anderson Cândido Nascimento e também como o Anderson Biruta, que é o mais conhecido, como você falou, ligado à parte esportiva. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre origem, sobre futebol, sobre esportes de modo geral, quando eu estava preparando o seu currículo, né, eu vi um item lá que me chamou muita atenção e que diz o seguinte, né, uma data de abril de 2008 que foi seu renascimento. Explica isso para mim. A gente, todos nós, né, como um todo, nós temos uma data de nascimento, aquela que vem da nossa certidão de nascimento, que concebidos por meu pai Joel, minha mãe Diná, eu sou o primeiro filho da família, né, de apenas 2 irmãos, né, a mais, no caso, a minha irmã Maria e o irmão Jefferson. E então, nesse dia 24 de 11 de 1961, eu fui registrado em cartório como uma data de nascimento.
Mas na minha trajetória de vida, né, nesse mês de abril de 2008, eu tive o meu renascimento, que é o renascimento espiritual. Então essa questão do renascimento espiritual, ela também mudou a minha vida, né, naquilo que eu sou, né, como pessoa hoje, e aquilo que me melhorou como pessoa, né? Então se eu fosse olhar um pouquinho antes desta data, né, o Anderson, também biruta, era um. A partir deste momento, né, na parte espiritual, na parte que me concedeu a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, transformou também o Anderson Nascimento, mas transformou também a sequência do Anderson Biruta ligado ao esporte. Então houve uma transformação. Então essa data, eu às vezes brinco com as pessoas, né, mas de uma maneira verdadeira para mim, que neste dia eu realmente nasci de novo. Então foi uma data em que eu considero importante para a minha vida. E se a gente um dia, mais para frente, tiver uma oportunidade, dentro de todos os programas que você vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer muitos programas, tá de parabéns por aquilo que você está fazendo. Eu não sei se eu estou estreando o novo cenário. Com certeza. Mas está um cenário muito bonito, eu já fiquei maravilhado, porque veio os ingredientes ligados ao esporte, né? Eu até tinha comentado que eu tenho visto as outras entrevistas, né? Então hoje eu estou fazendo estreia também de um novo programa, de uma nova maneira de a gente retribuir em imagens a personalidade da pessoa que está aqui. Né? O público que não conhece bem televisão, né, a parte técnica, né? Primeiro, a semana passada, nós inauguramos as câmeras digitais. Legal, muito bom. E graças a essas câmeras digitais, nós pudemos fazer aquilo que a gente chama de chroma key, né? Que na verdade é esse cenário virtual que o pessoal está vendo. Eu até estou tentando ver, está parecendo que é uma bombonera lá atrás, lá. Olha, eu sei que é de fora, mas eu não sei de onde eu estou tentando descobrir, porque o La Bombonera lá na Argentina é mais ou menos parecido com isso, realmente é uma caixinha de bombons, é um estádio muito pequeno, no sentido invertido, a arquibancada fica em cima do estádio, então está parecendo La Bombonera. E você viu que veio junto com a propaganda da Coca-Cola, da Adidas, né? Tá ótimo, né? Agora para o público saber, a bola é de verdade e a camisa do Corinthians foi justamente para provocar o Anderson que colocou. Pediu para mim não vir de verde, achei que tinha algum motivo qualquer para não criar uma situação no momento do esporte. Mas ele acabou vindo aí, eu até escolhi algumas camisetas para o Poder Esportivo, aí depois na última hora acabei colocando uma camiseta simples, porque afinal de contas, como eu sempre falo, eu sou de todos os esportes, de todos os clubes de futebol, né? No sentido real de não ser puxar a sardinha para um lado ou ser muito contrário ao outro. Então eu procuro defender as cores de todos os clubes. Ele fala isso, mas até hoje ele não fez um programa. Ele faz o programa de rádio de máscara, né? De máscara, é verdade. Ele é muito cuidadoso com relação a isso, né? Mas a verdade é que eu já pedi para ele ir com a máscara do Corinthians uma vez, ele não vai. Então eu vim com a camiseta para sacanear. Na realidade, na hora de um treinador no esporte, você pode ir lá que tem a máscara do Corinthians também, tenho certeza. Então tá bom. Então, já que você falou do Biruta, né? Eu sei que você nasceu em Campinas, é de lá que vem esse apelido Biruta? Não, na realidade, quando você falou da parte esportiva, né, o Anderson, quando mudou para cá com 25 anos de idade, acabou fazendo muitas atividades relativas ao comércio na cidade e até mesmo por ser um comerciante que tinha, na época, algumas posses, algumas pessoas me buscavam para contribuir com alguns times de futebol na cidade. Então, algumas pessoas pediam para que eu patrocinasse os clubes, patrocinasse os times de futebol, com valores, com ajudas de custo e assim por diante, até com doação de camisetas. E eu, durante um período, um rapaz me procurou aqui da região do Poiares, em Indaiá, e ele tinha um clube e me pediu ajuda. E era um clube de garotos, né? E eu acabei ajudando, promovi que ele fizesse e pudesse entrar nos campeonatos ligados à prefeitura. E no dia da estreia deste time de futebol, ele me convidou para que eu visse a garotada jogar. Fosse ver a garotada jogar, né? E eu falei, tá bom, vamos lá. Só que eu morava num bairro onde tinham muitos garotos. E esses garotos falaram, já que você vai lá ver, leva a gente. Eu montei a garotada tudo dentro de uma pampa. Naquela época a gente mandava com uma pampa lotada de gente. Isso hoje em dia já não pode mais, né? Levar o pessoal na caçamba. E eu levei essa garotada para a quadra onde ia ser a estreia desse jogo. E era um jogo do time contra o próprio time. Eu cheguei na hora e falei, vamos fazer o seguinte, vou pegar essa garotada que brinca nas imediações, deixa eles baterem uma bolinha, né? E esses garotos que eu levei, que eram amigos dos meus filhos, né? Acabaram ganhando
dessa equipe que foi formada, a qual eu era patrocinador. E daí surgiu a oportunidade de eu fazer um time de futebol. Esses garotos ficaram na minha porta dia e noite pedindo, já que você tem vamos fazer um, e eu acabei fazendo. Na época eu morava no bairro Cidade Jardim e coloquei o nome desse time de Cidade Jardim, né? E era a garotada daquele bairro, uma garotada que tinha a mesma idade dos meus filhos, então daí foi crescendo. Aí esse personagem acabou acontecendo em função deste momento, né? E pela minha maneira de ser, dentro de campo, dentro de quadra, né, acabou tornando a palavra biruta. Então parecia um biruta. Eu, para minimizar um pouco, né, porque eu realmente era um louco dentro das quatro linhas, eu coloquei a imagem ligada àquela biruta de tempo, para diminuir um pouco a pressão pelo biruta, né? Mas o biruta era em função disso. Quem me deu esse apelido foi a minha garotada, os garotos que depois passaram a fazer parte da minha escolinha, né? E essa escolinha, há muito tempo atrás, as escolinhas aqui de Caraguatatuba eram todas pagas, né? A prefeitura não tinha hoje o que ela tem, que são os núcleos, né? Então, quem não tinha poder aquisitivo não podia entrar numa escolinha. Então, eu fiz uma escolinha gratuita. E como era o Cidade Jardim, você conhece bem a região, nós temos ali o bairro Cantagalo, Laria, Querosene, né? Bairros onde as pessoas tinham um poder aquisitivo menor. Então essa garotada foi toda agregada à escolinha, né? E a gente começou daí. Então a história começou de um empresário que patrocinou um time de futebol e depois a garotada do bairro, que era amiga dos meus filhos, acabaram sendo parte dessa escolinha e a sequência foi daí. Então o biruta começou exatamente nesse momento. Em Caraguatatuba. De lá para cá não era esse biruta não. Beleza. Ou era, mas não tinha ainda a nomenclatura. Tá, eu vou pedir um minuto para você e vou pedir para que você olhe para a nossa tela para você ver um comentário. Tá ok. Conheci ele há uns 7, 8 anos, quando eu trabalhava lá na Hidrel de São Sebastião. Há muito tempo atrás a gente falava assim de futebol. Falava abertamente, falava rindo, assim. Ele ia lá comprar com a gente. Aí a gente foi pegando uma amizade, né? Tanto que ele falava da Macaquinha, da Ponte Preta. Aí um dia ele me convidou para ir na Rádio Antena 8. Eu, muito com vergonha, ainda tenho vergonha de ir lá, né? Mas nossa amizade ela foi construída aí, né? Primeiramente na base aí do futebol, depois sobre as nossas vidas, né? E o Biruta é um cara que a gente pode contar sempre, um cara nota 10, um cara gente boa, um cara que todo mundo gosta, um cara que ajuda, um cara que quer ajudar, um cara prestativo. Biruta, tenho a honra de ter te conhecido, tá? E um abraço, meu irmão. Na realidade, a gente sabe que as surpresas vão vir, porque o programa... Você já viu outros, né? Já vi outros, a gente sabe que a surpresa vem. Mas eu não imaginava que as surpresas pudessem vir desta forma. Você não pede nada pra gente, a gente sabe que você é tudo muito bem preparado por aquilo que você faz como pessoa, com a ajuda de outras pessoas que envolvem aqui esse momento. Mas o Júnior falou uma coisa com uma grande verdade. Eu conheci o Júnior, para quem não conhece o Júnior é o Júnior da Hidrel, né? Ele trabalhava na Hidrel de São Sebastião quando nós nos conhecemos. Eu, durante muito tempo, eu atuei naquela região de São Sebastião como profissional. E o Júnior também é essa pessoa, muito querida, muito aberta, né? Ele é filho do Aloysio? Ele é filho do Aloysio, né? Por isso é o nome Júnior, a gente chama de Júnior, mas ele é Aloysio também como pai, né? E nessa condição de amizade, bem antes de eu vir para a Antena 8 FM, eu já o conhecia, né? A rádio começou bem antes da nossa amizade lá. E quando surgiu a oportunidade de eu estar na Antena 8 FM, pela própria identidade da Hidrel como empresa, de patrocinar alguns campeonatos, eu fiz o convite para que o Júnior estivesse lá comigo. Então, todas as segundas-feiras ele tem uma participação especial no meu programa, então ele vai lá, né? E já são nesses, vamos lá, não importa se 8 anos de Antena 8 FM, de 7, de 6, não importa, o Júnior sempre esteve comigo.
E isso acabou gerando uma amizade além da Antena 8 FM, porque hoje eu sou amigo da família dele, né? E essa amizade se perpetuou daquela maneira que ele falou, né? Então eu procuro ajudar, eu procuro contribuir, e hoje nós somos esses parceiros no sentido de programas, né? Mas vai além, né? Então o programa passou a ser uma coisa de segunda-feira, mas a amizade ela está perpetuada por todos os outros dias da semana. Beleza. Então o Júnior é uma pessoa muito querida também, e eu só tenho que agradecer as palavras dele. Eu estou já na primeira imagem já que apareceu, eu já procurei me conter, porque eu sou um cara muito chorão. Ah, você é chorão? Ixi, eu choro até pro enterro de formiguinha. Anderson, eu vou pedir um minuto para você, para os nossos comerciais, e em um minuto a gente volta já. Ok. Caraguá TV, a primeira da cidade. O Jornal Noroeste News, que há 20 anos informa e divulga nossa região, preocupado com a saúde de todos e atendendo às normas técnicas face à pandemia do novo coronavírus, está temporariamente apenas online. Mas oferecemos mais. Acessando nosso site, além de ter o jornal igualzinho como o impresso, você também assiste a programação da Caraguá TV, a primeira da cidade. Todas as manhãs, com imagens ao vivo, você assiste o Jornal da 8, em parceria com a Rádio Antena 8 FM, com a apresentação de Fábio Ferreira e a participação de César Jumana. Acesse o nosso site no computador ou em seu celular ou em sua Smart TV. O endereço é www.noroestenews.com.br. Estamos voltando para esse segundo bloco, com essa figura ímpar do esporte de Caraguatatuba, que é o Biruta, a gente amigavelmente chama de Biruta, né? Mas Anderson, fala para mim, de onde vem essa sua vocação para o esporte? Então, como nós falamos, o início não foi de vocação, foi por uma questão de momento, né? Como empresário, mas a partir daí, com o envolvimento com a garotada e a escolinha, eu comecei a tomar um outro aspecto, né? Então você imagina você se envolver com um monte de garotos, com todas as faixas de idade, 7, 10, 15 anos de idade, né? Todos eles, na grande maioria, de poder aquisitivo muito baixo. Um desses garotos, por exemplo, como eu falei em off, é um garoto que me chama hoje como pai. Naquela época ele tinha perdido o pai dele, né, no caso, o Ricardo, e acabou me tomando como um pai, né, na época, né? E hoje é um chefe de família, tem seus filhos, tem o seu filho, que é o Luiz Fabiano, né? E a partir de então eu acabei tomando gosto, né? E acabei me envolvendo. E esse envolvimento acabou passando não só pela escolinha, mas participando dos campeonatos das prefeituras. Naquela época tinha alguns eventos muito, muito importantes aqui no Litoral Norte, né? Em termos de bola rolando, né? E eu acabei envolvendo a minha garotada nesses campeonatos. Então a gente foi para a quadra, a gente foi para o campo, e a coisa foi tomando vulto, foi tomando um crescimento maior. Então esse envolvimento, ele não veio porque eu tinha já uma vocação para essa área esportiva, foi em função dos movimentos. E esses movimentos, esse movimento acabou crescendo, porque também encontrei vários amigos. Um deles foi o Oswaldo Pimenta de Mello, que é o China, né? Que na época era secretário de esportes. Também dessa mesma maneira graciosa, me abriu as portas e me viu como um amigo. Hoje também me considera como um irmão. O mais engraçado é isso. O Júnior falou de irmão, o China me trata como irmão. A gente acaba tendo uma relação diferente do trato, né? E na época também tinha o Carlinhos, que hoje é o nosso, que era vereador, agora é secretário, Carlinhos da Farmácia, que na época era secretário de esportes, que também me abriu uma porta muito grande, né? Em função desse meu movimento. Reconhecendo na época a escolinha que eu tinha, né? Quando era uma escolinha gratuita,
eu dava café da manhã para os garotos, eu dava café da tarde para os garotos. Ninguém ia para um jogo de futebol se não tivesse alimentado. Então, eram frutas. Então, houve um envolvimento bastante grande, reconhecido também por essas pessoas. Então, eu não fui o cara que cobrava, né? Eu ia em busca de comprar as coisas para eles, né? De comprar uma chuteira, de comprar um tênis, de ganhar, às vezes, as coisas das pessoas, né? E com esse envolvimento, eu acabei criando esse amor ao esporte amador da cidade, e acabou me envolvendo com o esporte também de uma maneira profissional. Aí é onde surgiu essa figura Biruta ligada ao esporte. Você teve alguma participação no 15 de novembro de Caraguatatuba? Então, no 15 de novembro, até tem uma história interessante, no 15 de novembro eu fiz reportagens de campo na época do 15 de novembro. Eu escrevia tanto para o Noroeste News na época, isso a gente pode até depois relatar num outro momento. Também fazia radiodifusora e também fazia Oceânica. E eu fazia o 15 de novembro como repórter, no caso, né? E a gente teve vários envolvimentos com o 15, inclusive tem um envolvimento muito triste e lamentável, né? Do ponto de vista real. Inclusive, se eu tiver... na época era o presidente, era o Quibinho, né? Que era o presidente do 15, né? Me lembro dele. Lembro do Quibinho. O 15 passou por muitos difíceis, né? Independente da demagogia das pessoas, da força política das pessoas, nós tínhamos pessoas lá dentro, homens, atletas, né? Que dependiam de arroz e feijão. Eu lembro que uma vez eu fiz uma grande cesta básica, fui até o Chibata e comprei muitos mantimentos, porque eles não tinham mantimento para se manter. Você imagina um atleta profissional que dependia de uma condição física ter arroz na panela, né? Então esse tipo de situações me deixou bastante triste, né? Mas o meu envolvimento direto com o 15 foi desse momento pessoal meu com o 15 e das entrevistas que eu fazia de beira de campo, né? Eu lembro que a primeira folha onde se colocava o nome dos atletas que iam jogar, fui eu que fiz para o 15, no computador. Eles não tinham. Tá, mas houve uma transição aí, né? Para você, do esporte ir para a mídia escrita primeiro. Sim, como eu falei. No caso da mídia escrita, ela começou com o Jornal da Praia, né? Do Massariol. Em função de eu ter propagandas no jornal dele, dos comércios que eu tinha na cidade, a gente acabou criando uma amizade e a partir daí então eu escrevi no Jornal da Praia por algum tempo, com algumas colunas, né? Passou esse tempo, também com a própria rede do Massariol, numa rede que ele tinha de rádio, né? No caso, que chamava Difusora. Aí já entrou o Anderson Biruta, eu já tinha um programa esportivo, né? Então quando eu fui para a Rádio Difusora do Massariol, então primeiro foi no Jornal da Praia, não tinha nada ligação com o esporte. E aí, a partir desse momento, com a Difusora, que ele também se colocou à disposição minha, eu fui para a parte esportiva. Então, eu tinha um programa ou antenado no esporte, também na Difusora, que também era o nome da página que eu tinha no Noroeste News. O antenado no esporte, ele surgiu no Noroeste News primeiro, né, como antenado no esporte, depois ele passou também para a rádio. Então essa foi a ligação imprensa escrita e depois a radiofônica. Nesse período de difusora, eu também fiquei ligado à Rádio Oceânica, né? E na Rádio Oceânica, além dos amigos que nós tínhamos de bastidores, que eles tinham os programas dele lá no caso, eu fiz as transmissões esportivas da primeira e segunda divisão. Foi a única rádio que fez programas esportivos de transmissão aqui em Caraguatatuba, de primeira e segunda divisão, todos os domingos, e a gente tinha um link na época aberto com a Rádio Oceânica, que abria às 11h30 e fechava às 1h30 da tarde, de todo domingo. Então na época tinha o Oswaldo, que vinha de Ubatuba, tinha o falecido Zé Ico, né, o Ligeirinho, né, que tinha um programa na Oceânica, eu como comentarista, né? Ligeirinho, me lembro dele. Eu como comentarista, e naquela época a Dolfina, eu não sabia, ela era irmã do China, né? Que era um grande comentarista, o Juarez Soares, que era um grande comentarista da rede esportiva, e ele muitas vezes trabalhou ao meu lado na Rádio Oceânica. Então, quando ele estava aqui no final de semana, ele nunca se perturbou em ir lá com nós meros mortais, né, para dar sua participação também na parte esportiva, né? Então, essa foi a ligação do Anderson Biruta. Aí o Anderson Biruta, é claro, nesse momento acaba crescendo a sua
o seu personagem, né? Por ter passado por todos esses lugares, no caso, né? E como é que você chega na Rádio Antena 8? Então, aí na difusora, né? Eu tinha um programa às 11 horas e até meio-dia e meio, até mesmo que era para ficar meio centralizado, determinado, porque a maioria dos programas esportivos eram nesse horário, né? Então eu fazia das 11h30 a meio-dia e meio, né? Muitas pessoas estiveram comigo na bancada, porque eu não fazia a mesa, eu só fazia os comentários, né? Só fazia a informação. Então várias pessoas passaram comigo no programa, né? E nesse período, com ainda muito novo, né? Ainda com cabelos compridos, né? Ainda talvez com ainda espinhas na cara, né? De tão novo que era, eu conheci o Fábio Ferreira na difusora. Então ele era um garoto de 15 anos, 16 anos, não importa, no caso, era um garoto, né? Ele ainda é garoto. Ainda é um garoto, ainda em termos de idade, no caso, né? E a gente acabou se conhecendo. E passou um período, ele fazia uma programação noturna, e eu muito pouco encontrava com ele. Mas o Fábio me ouvia. O Fábio me conhecia, né? E um dia, a gente cruzando de bicicletinha na ponte do Porto Novo, eu já não estava mais na difusora, né? Não estava mais na difusora. Ele falou assim: você precisa trabalhar comigo. Eu falei: mas como trabalhar com você? Não, você precisa ir na minha rádio. Todo mundo tem um começo. E o começo do Fábio, né, também foi numa rádio que ele não esconde, no caso, né, que foi uma rádio pirata, né? E ele me convidou para ir lá. Lembrando os ouvintes que a difusora também era pirata. Também era uma rádio pirata. O pirata que nós falamos é aquela rádio que operava, mas não tinha concessão do Ministério das Comunicações. Então ela fica como rádio pirata. Então o Fábio me convidou. Mas eu passei longe disso, já estava ligado em outras situações, já tinha dado um tempo, e passou um tempo, e um dia ele, mais uma vez, me encontrou: você precisa ir lá. Então, praticamente, o começo da Antena 8 com o Fábio Ferreira foi por essa insistência do Fábio Ferreira em me ter lá, né? Mas não foi só para a parte esportiva. Você conhece muito bem, a gente acaba depois fazendo tudo. Então eu tive lá o Túnel do Velho, que era uma programação musical. Nós tivemos a novela da Antena 8 FM. Novela da Antena 8 FM. E agora, só uma dúvida. Isso antes de ser oficial ou não? Eu não sei Exatamente. Se o nome anterior já era Antena 8. Sim, e antes de ser oficial, né? Então, o Antena, né, sempre foi o foco maior, né? O 8 pode ter aparecido no meio do caminho, né? Mas a Antena sempre foi o foco principal, né, da rádio como um todo, né? Então, nesse período aí, a gente formou a Antena 8. Então, nós formamos a radiodifusão. Você está desde o início. Então, nós formamos a associação. Então, naquele momento, se criou, então, não só a amizade que nós temos até hoje, mas também criou o vínculo com a formação da rádio. Então, a gente formou a rádio do início. Né? Do início. Eu vou pedir para você agora que você olhe novamente para o nosso monitor, tá bom? Ok. Bem, falar de Anderson Biruta é um pouquinho meio difícil, viu, César? Porque o cara, às vezes, é um pouco metódico com tudo aquilo que ele faz, que ele gosta das coisas tudo certinho, né? Nada errado. Então, às vezes, a gente tem até medo aqui de falar alguma coisa aqui, porque depois eu tenho certeza que ele vai me corrigir depois, né? Mas o Biruta tem sido uma pessoa maravilhosa durante esses anos que a gente se conhece. É um parceiro, é uma pessoa que, se dá para fazer, ele faz. Se não dá, ele já é sincero e diz: olha, não dá para eu fazer, né? Então é um cara muito, muito parceiro. E eu admiro muito pelo profissionalismo que ele tem, né? Um profissional de altíssima capacidade, sabe daquilo que faz, e tudo o que ele põe a mão, as coisas também dão certas, né? Então, Anderson, eu quero desejar a você muita saúde, muita paz, que Deus abençoe você, que te ilumine pelos seus caminhos, tá certo? E é como diz, né? Ele mesmo diz o seguinte: ele é biruta, mas ele não rasga uma nota de R$200. Um forte abraço para você, Anderson Biruta. César Jumana, obrigado. E aí? Como ele falou, talvez, antigamente não era nem nota de R$200, era de 100.
Não rasgava nem a nota de 100. R$200 então é muito mais difícil de eu rasgar. Mas ele falou uma verdade. Eu sou uma pessoa que quando... talvez nos R$200 eu não costumo... Se eu tiver que te dar troco de R$199, eu vou te dar os trocos de R$199. Então eu não vou levar os R$200 para casa. Mas é aquilo que falou. A minha contundência, às vezes, é porque realmente o sim é sim, o não é não. Né? Então por isso que às vezes ele fala que tem até medo, né, de falar alguma coisa. Mas é porque eu sou muito sincero realmente. E às vezes a sinceridade ela passa até pela imagem, como passa também pela minha negatividade, né? Então às vezes eu falo, pô, mas não dá. Então quer dizer, o não dá no caso, não é que a gente não vai criar o caminho para que isso aconteça. Mas o Adilson também é um cara parceiro também, está lá junto com a Antena 8 FM. Você sabe, quando eu falo de parceiro, que você sabe que as rádios comunitárias precisam de parceiros, né? Precisam de pessoas que estão lá, que se dedicam, né? Porque se não for por amor, você não está lá fazendo a rádio comunitária. Né? Não é por dinheiro. Então, nessa condição, eu agradeço muito a fala do Adilson, né? E se um dia ele tiver uma nota de R$200 para me apresentar, eu vou gostar muito de ver. Vou pedir um minuto para você, para os nossos comerciais, e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. O Jornal Noroeste News, que há 20 anos informa e divulga nossa região, preocupado com a saúde de todos e atendendo às normas técnicas face à pandemia do novo coronavírus, está temporariamente apenas online. Mas oferecemos mais. Acessando nosso site, além de ter o jornal igualzinho como o impresso, você também assiste a programação da Caraguá TV, a primeira da cidade. Todas as manhãs, com imagens ao vivo, você assiste o Jornal da 8, em parceria com a Rádio Antena 8 FM, com a apresentação de Fábio Ferreira e a participação de César Jumana. Acesse o nosso site no computador ou em seu celular ou em sua Smart TV. O endereço é www.noroestenews.com.br. Estamos voltando para esse terceiro bloco com o Anderson Biruta, falando sobre esporte, sobre a comunicação, né? E eu já vou perguntar logo no início para esse terceiro bloco. Qual é essa história de você ser o pai do beach soccer? Na realidade, como às vezes eu brinco, César, e quando eu falo de pai do beach soccer, eu procuro dizer o pai do beach soccer. Porque realmente foi um evento que acabou também... passando eu falei, aquele envolvimento inicial, que foi um envolvimento muito de caminhando devagarzinho, acabou tomando proporções grandes, né? E eu acabei me envolvendo também com essa especialidade esportiva, que é o beach soccer, que é o futebol de areia, né, no caso, ou futebol de praia. Não existia em Caraguatatuba, né? Na época do Carlinhos da Farmácia, eu, até mesmo através que ele me concedeu uma oportunidade, né, de estar ligado a computador. E naquela época eu não tinha muito atrativos com a internet. E a Secretaria de Esportes me deu essa oportunidade, né? E eu acabei vendo matérias sobre o beach soccer. E na época eu conversei com o Carlinhos. Eu falei, por que não, né? Porque não tem ninguém que toque isso aqui, não é uma especialidade. Naquela época a cidade era envolvida com o futebol de campo, salão, no caso, e tinha o famoso areião, que a gente chamava de areião na época, né? Que era um esporte ligado a um espaço de areia na praia, que na época inclusive era até considerado como o campo do módulo, que está até lá hoje, uma quadra de areia, né? E eu me envolvi. Eu tive que buscar as regras do beach soccer, nós não tínhamos nem regras traduzidas no Brasil, regras buscadas da Federação de Portugal. Aí, com isso, eu comecei a criar, comecei a movimentar. Foi muito difícil as pessoas entenderem que o beach soccer ia ser com 5 jogadores.
eu tive que colocar as regras em Caraguatatuba, eu tive que fazer uma transição do areião para o beach soccer, né? Eu consegui fazer com que houvesse marcação das quadras esportivas da cidade nas dimensões do beach soccer. E o beach soccer começou a tomar uma proporção muito grande. Essa proporção tomou ares de Caraguatatuba se tornar a seleção principal de beach soccer do estado de São Paulo, né? Então, nós tivemos aqui seleção brasileira, nós tivemos jogadores convidados para jogar na seleção brasileira. Nós tivemos um ápice muito grande do beach soccer durante um período muito grande. Foi inserido nos regionais essa modalidade. E tinha tudo a ver com o que nós tínhamos, né? A areia, a praia, né? Uma modalidade simples de se tocar, né? No sentido de se fazer, né? Porque nós já tínhamos todo o aparato. E eu consegui, com isso daí, em pouco tempo, transformar realmente a cidade como uma cidade a nível de primeiro mundo. Quando eu falo de primeiro mundo, de poder ter a seleção paulista de beach soccer, estarmos ligados à seleção brasileira. Nós tivemos várias vezes a seleção brasileira sediando aqui os seus jogos aqui, independente de preparo ou de participação mesmo em Caraguatatuba. E isso foi um período muito bom, um período muito legal, né? Um período em que o Anderson Biruta, e é como eu falei, eu nunca tive vontade, ou até mesmo poderia até ter a esperança de um dia estar ligado ao beach soccer de uma maneira mais oficiosa, né? Ou seja, oficial, sendo uma pessoa reconhecida. Eu tinha um reconhecimento das pessoas que gostavam de mim. O Carlinhos da Farmácia, o China, os jogadores, atletas, os times de futebol, porque reconheciam em mim. Mas a parte... como é que eu poderia dizer, a parte ligada à parte da prefeitura e das pessoas envolvidas não colocavam muita fé no Anderson Biruta. Mesmo assim, o beach soccer cresceu. A cidade cresceu num patamar muito grande. Infelizmente, depois ela foi entregue de uma maneira errada a pessoas que não tinham o mesmo interesse que eu tinha de promover a cidade, e acabou o beach soccer quase que morrendo. Quando eu falo quase que morrendo, nós tivemos agora, na gestão do ano passado, né, a volta do beach soccer. Ficou muito tempo sem campeonato. Só para você ter uma ideia, o último campeonato paulista de beach soccer que nós tivemos aqui, ligados a campeonato paulista, nós tivemos apenas 6 equipes. Dessas 6 equipes, apenas 2 eram do litoral. Uma de Guarujá e outra de Praia Grande. Caraguatatuba se perdeu no meio do caminho, né? De uma coisa que era muito boa, independente, como eu falei, não da minha vontade, né? Mas por interesses que não vieram e não fortaleceram. Quando nós falamos da história do esporte aqui em Caraguatatuba, eu pelo menos não posso me esquecer Só para falar uma coisa, desculpa, eu estou para salientar, o Banana, ele foi o Banana que você conhece, que está junto com a gente na Antena 8 FM, ele foi um auxiliar técnico da seleção paulista de beach soccer. Ele foi como jogador no primeiro, depois ficou comandando a seleção paulista. Então, quer dizer, você vê aonde que chegou, né? Onde chegou. Só até, já que você citou o Banana, só justificando, né? Claro, a gente tentou com várias pessoas que te conhecem depoimento. Só que o Banana mandou meia hora antes de a gente começar o programa, não deu para editar. Eu acredito. Mas fica aqui os nossos agradecimentos e depois eu te mostro o que ele mandou, tá bom? Mas voltando ao que nós estávamos falando, né, da história do esporte em Caraguatatuba, quando eu cheguei aqui em 86, nós chegamos juntos, tá? Sim, sim. Eu vim para cá, acho que em junho, você veio em... Eu vim em dezembro. Em dezembro. Em junho foi quando eu comprei o terreno que nós estamos hoje. Aqui, né? Minha história começa aí. A pessoa que mais era empenhada no esporte, e a gente tem que reconhecer isso, foi o Cachura. Sim, Cachura, sem dúvida. Uma pessoa muito dedicada. Até os seus últimos anos, ele foi sempre uma pessoa exemplar no esporte. Você teve algum envolvimento com ele? Então, os envolvimentos que nós tínhamos com ele é que nós tínhamos alguns campeonatos que eram ligados à família Cachiura, né? Ao próprio Cachiura, que foi sempre um atleta, né? O próprio Cachiura, a coisa física do Cachiura se perdeu também. Foi uma loja tão importante ligada ao esporte e acabou se perdendo também com o tempo, né? Então, o meu envolvimento com ele foi muito relativo às questões esportivas do que pessoal. Mas estava sempre lá comprando troféus na empresa que ele tinha. Vendia, exatamente. Né? Então, a gente sempre teve um contato, né? Nessa ligação esportiva, no caso, com o Cachorro. Eu tive um pouco mais de ligação com ele por causa do filho, né? Do Budu, né? O Idésio Cachura, né?
que eu contratei na Associação Comercial, está lá até hoje. Sim, sim. E por lá eu tive mais proximidade. O Cachura sempre foi uma pessoa amável. Sim, e como eu falei, um atleta sempre dedicado ao esporte, também sem querer se engrandecer, mas para engrandecer a cidade, e o esporte como um todo. E mesmo agora, na terceira idade, ainda por muitos anos, enquanto pôde, ele se dedicou ao tênis de mesa. É verdade, verdade. Mas vamos voltar à comunicação, né, que acho que é o carro-chefe hoje de você. A maioria das emissoras que a gente vê, tratando de esportes, né, elas cuidam praticamente 95% do tempo para futebol e esquecem os outros esportes. Sim. O que você me diz a respeito disso? O Brasil ele é um país da bola, né, no sentido de bola que a gente fala futebol, né, o 11 contra 11. Né? A gente tem outros segmentos, que é o caso do futsal, que nós somos campeoníssimos no futsal, né, mas as pessoas não se envolvem tanto. O próprio vôlei, por exemplo, a gente teve ascensão do vôlei num período e também caiu. Né? Então tem algumas modalidades. Basquete. Nós temos algumas modalidades em que elas têm momentos e depois elas acabam. Se você não consegue manter isso em 100% o tempo todo, né? As pessoas não conseguem entender, por exemplo, o que é ser campeão mundial de voleibol. Mas as pessoas dão uma grande credibilidade, uma grande alusão a ser campeão mundial de futebol. São campeões mundiais da mesma forma. Só que o gosto brasileiro ele está muito mais ligado ao futebol. Então né? você tá me fazendo entender que a mídia vai atrás daquilo que o público quer. Então, por exemplo, eu durante muito tempo eu tentei fazer dentro do meu próprio programa, né, no Antenado no Esporte, passar todas as mídias. Né, todos aqueles. Mas a gente vê o pouco interesse. Então você acaba, mesmo que não querendo, acaba se colocando à disposição daquilo que eles querem ouvir. Né? Mas eu tenho. Essa é a diferença que às vezes quando as pessoas falam, eu tenho conhecimento de todas as áreas esportivas. Então eu conheço todas as áreas. Então eu sei, por exemplo, as regras, os fundamentos daquele. Não é só porque eu gosto, eu procuro entender o que acontece. Da mesma maneira, por exemplo, quando eu tinha as escolinhas ou quando eu fui participar dos campeonatos, eu fui entender, eu fui virar árbitro. Então eu fiz, eu tenho os certificados de árbitro. Então eu fui árbitro de campo, de futsal, de areia. Então eu me formei árbitro também. Então eu tinha que ter a formação, né, para que eu pudesse entender as regras, né? Então, hoje, infelizmente, né, por exemplo, vamos pensar só numa coisa boba. Nós tínhamos uma identidade muito grande com o esporte a motor na época de Ayrton Senna, porque nós éramos campeões todos os dias nós nos movimentávamos. Depois de um tempo, com a morte dele, hoje não temos nem mais brasileiros na Fórmula 1. Nós temos 2 na Fórmula E, que é a forma elétrica, né? Nós temos algum na IndyCar, por exemplo. Fomos campeões agora com o Hélio Castro Neves como tetracampeão da Fórmula Indy, as 500 milhas de Indianápolis. Então essa identidade do povo brasileiro ela não tem, mas nós fomos campeões, é reconhecido, né? Então é uma pena, né? Mas a gente não pode, se você pegar num país, por exemplo, que nem, vamos lá, vou pegar um aí, Porto Rico. O que em Porto Rico é? Porto Rico, o beisebol é muito mais que o basquetebol, porque a ascendência lá foi norte-americana. Muitos porto-riquenhos hoje estão nas ligas nacionais dos Estados Unidos, porque foi uma identidade trocada, né? Aliás, eu conversava uma vez com o Cachura, né? Ele falou para mim que ele tentou trazer o beisebol para cá. Houve até nós temos equipe aqui, temos equipe aqui ainda formada de beisebol. Não vai, da mesma maneira nós temos uma equipe de rugby aqui em Caraguatatuba. É verdade. Então, mas não tem essa identidade. Então, como eu falei, não tirando, é claro, das pessoas o interesse maior, mas nós temos um grande, né, e vasto, né, mercado de esportes no geral. Então, desde a bola pequena, né, para a bola grande. Né, e nós temos agora o futebol americano também, né? O futebol americano também nós temos aqui também. Temos aqui o futebol americano. Inclusive, há um tempo atrás eu recebi essa equipe de futebol americano. Hoje ela é mista, né, porque ela tem homens e mulheres, porque não dá para formar um grande quadro, né, mas tem lá também. Né? Então, mas vamos lá. Para as pessoas não entender, por exemplo, qual é a regra de futebol americano. A regra de futebol americano é tão clara, é você ganhar terreno. Não, você falou agora de misto, né? Uma equipe mista.
Pô, é muito desproporcional. Você pega o físico de um homem com de uma mulher Sem dúvida. e é um esporte de contato violento. Então, a própria FIFA, ela determina que até os 11 anos de idade, em algumas modalidades você pode ter. Já a partir dos 13 anos de idade, menino e menino não podem jogar na mesma partida, porque a condição física do menino... Então, se você for na regra da FIFA, tá lá, até 11 anos de idade, menino e menina podem jogar coletivamente. A partir daí já não pode mais por causa da condição física. Já que entramos do lado feminino, como é a participação feminina no esporte em Caraguatatuba? Então, nós já tivemos grandes equipes aqui, né? Inclusive nós temos pessoas ligadas, nós somos muito... A cidade de Caraguatatuba já foi campeoníssima no futebol feminino, e continua sendo. Mas algumas cidades acabaram crescendo ou estão no momento de crescimento. É o caso de Ilhabela, é o caso de São Sebastião, né? Que hoje participam de campeonatos ligados ao estado de São Paulo. São Sebastião, por exemplo, foi campeão com todas as categorias de base, recentemente. Agora, por causa da pandemia, infelizmente, está tudo parado, mas foram campeões em todas as categorias de base. Ilhabela está no mesmo caminho, né? Então, essas equipes continuam ativas. É muito mais difícil você conseguir uma equipe formada, eu vou falar porque eles têm a base idade, né, que é o ano base. Então você não consegue juntar 15 meninas de 13, 14 anos. Então às vezes você tem que mesclar. Então essa é a dificuldade com o futebol feminino. Diferente dos meninos, que todos gostam da bola, as meninas já não são tantas. Então você não consegue ter toda uma equipe formada, né? Mas Caraguatatuba já teve garotas que conquistaram muitos títulos em regionais, em campeonatos estaduais, disputando aqui na própria região, né? Mas, como eu falei, às vezes eu vou falar a cidade de Caraguatatuba consegue, às vezes, enterrar muito fundo, pessoas que são muito boas e que sempre se dedicaram ao esporte, sem um intuito político, sem um intuito de engrandecer o nome, mas porque gostavam realmente do esporte. Sabe? Você acha que aqui em Caraguá existe falta de incentivo do esporte por parte do governo municipal? Hoje eu vou dizer, hoje, por exemplo, da maneira que está hoje, está muito bom. Caraguatatuba hoje tem uma das maiores, vamos dizer, como é que eu poderia dizer, de condições de abrigar todos os tipos de esporte, em números e em quantitativo. Tanto é que nós não fomos poucas vezes convidados para ser sede regionais porque tínhamos a condição para isso, né? Então nós temos muitas quadras poliesportivas, campos de futebol. A administração do prefeito Aguilar Júnior determinou neste último ano dele a iluminação de todos os campos de futebol. É claro que dentro da pandemia atrapalhou também os projetos ligados à prefeitura. Mas hoje nós temos um parque esportivo muito grande, né? Tanto de aquático, como de quadras e como de campo, no caso. Então, a prefeitura como um todo, ela tem investido, não só por aquilo que o próprio Aguilar, eu até comentei com ele numa entrevista agora, por ele ser um esportista, né? Mas também pelas obrigações sociais que vêm dentro de uma prefeitura. Você também é obrigado a investir, né? Eu só para considerar, tem uma cidade chamada Orlândia, que ela não existia no mapa. Mas a partir do momento que a cidade investiu, ela foi campeã brasileira de futsal. No passado, no início do Noroeste News, eu me lembro que havia muita reclamação do esportista, do modo geral, porque para participar de campeonatos, participar fora da cidade, depende do apoio da prefeitura no transporte, às vezes até alimentação, né? Isso existe hoje? Por exemplo, o 15, por exemplo, como equipe profissional. Eu queria até mandar um grande abraço para o Márcio Amores, que é o atual presidente do 15, né? Inclusive esteve comigo essa semana conversando, esteve na rádio também. Ontem ele estava na Ilhabela fazendo uma entrevista, divulgando o 15, porque tem muita gente que achou que o 15 morreu. E o 15 continua como equipe profissional. A diferença é que para você, hoje, ter uma equipe atuando profissionalmente, os valores são muito altos. Mas mesmo assim você tem que pagar toda a documentação anualmente para que ela continue registrada. Então, num sonho futuro, o 15 pode voltar. Mas então esses valores têm que ser pagos anualmente. Senão você acaba sendo eliminado e para voltar então, esquece, os valores são muito mais altos. No caso do esporte amador, nós temos várias competições a nível amador que são bastante agregam, por exemplo, ao nome aquela entidade do clube. Ou seja, você é campeão de uma Copa Kaiser, por exemplo. Como é que você participa de uma Copa Kaiser? É caro.
É quase um investimento num time de futebol. Porque você tem que ter grandes atletas, você tem que ter grandes profissionais, você tem que ter montar uma grande equipe e ter toda a situação. Ou seja, transporte, alimentação. Então os gastos não são baratos, são caros. Eu tenho alguns amigos que disputam esses campeonatos lá em São Paulo, né? Só para você ter uma ideia, o gasto com uniforme beira a casa de 60 mil, 70 mil ano de ter um uniforme para a equipe. Porque a equipe não pode ir de chinelinho de pé, ela tem que ir uniformizada. São regras. Mas pelo menos no transporte a prefeitura tem. Então, a prefeitura aqui, ela sempre teve oportunidade, toda vez que foi pedido, que eu tenho lembrança, a prefeitura sempre cedeu esse transporte, né? Não só da prefeitura, como pessoas ligadas à prefeitura que acabam ajudando. Mas tudo tem um custo, né? O que eu sempre digo, eu sempre falo assim, os valores para o esporte, você conhece muito bem isso, eles já estão lá. Eles já foram determinados no plano diretor da cidade, da maneira que vai ser feita, como é que vai ser distribuída essa grana. A grana está lá. Então, ou mais ou menos, você vai ter que, de repente, ajustar. Mas a grana está. E a grana não é só da prefeitura. A grana é estadual, a grana é federal. Então, o cara não pode dizer que ele não tem dinheiro. Até mesmo porque as verbas vêm e chegam, né? Eu vou pedir para você olhar mais uma vez para a telinha aqui. Falar do Anderson, ele é uma pessoa complicada, mas de um coração enorme. E eu amo muito meu irmão, muito, muito. Um beijo bem grande para você, viu? Te amo. No caso, quem falou com poucas palavras, mas diz que eu sou muito complicado, da mesma maneira que eu exijo da minha pessoa profissionalmente, da mesma pessoa que eu exijo da maneira que eu trato no meu dia a dia, também é assim com a família, né? Então, às vezes as palavras que a gente acaba colocando acabam de repente falando dessa maneira, né? Muito complicado. Mas é por causa do seu direito. A minha irmã, por exemplo, ela teve um momento muito difícil na vida dela, que foi decidir entre cuidar da minha mãe e ter uma vida, né? E ela decidiu cuidar da minha mãe, né? Minha mãe passou alguns anos doente, né? E a gente juntos, né? E aí, como é que vai ser, né? Eu tinha uma família formada, o meu irmão tinha uma família formada e nós não podíamos estar do lado da nossa mãe como gostaríamos de estar, né? Então ela tomou uma decisão. E a decisão que ela tomou foi de abrir mão da vida dela, né, no caso, para cuidar da nossa mãe. Mas esse amor, né, que você fala de família, amor de irmão, ele continua. Eu lido muito bem com essa questão da distância, do distanciamento. Eu às vezes não preciso ver as pessoas todos os dias, eu não preciso falar todos os dias, né? Então, quando eu falo com meu filho, eu falei com ele ontem, por exemplo, já depois de muito tempo. Se você pega lá meu WhatsApp, você vai ver que a última vez que ele falou comigo foi em fevereiro, né? Mas ontem é como se eu tivesse falado com ele ontem, antes de ontem. Então, esse amor, ele não muda, né? Então, da maneira que ela falou, em rápidas palavras, eu te amo, né? Então, é realmente um amor verdadeiro, né? De família como um todo. E ela tomou uma decisão muito difícil. Hoje, por exemplo, ela está sozinha, né? O que é isso sozinha? Ela abandonou toda uma estrutura que ela poderia ter de mulher casada, com filhos, para cuidar da minha mãe, né? Então esse foi um complicador maior, mas realmente o amor que ela sente ali também é da mesma forma. Eu vou pedir mais um pouquinho de paciência para você, para a gente ir para o próximo intervalo comercial e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. O Jornal Noroeste News, que há 20 anos informa e divulga nossa região, preocupado com a saúde de todos e atendendo às normas técnicas face à pandemia do novo coronavírus, está temporariamente apenas online. Mas oferecemos mais. Acessando nosso site, além de ter o jornal igualzinho como o impresso, você também assiste a programação da Caraguá TV, a primeira da cidade. Todas as manhãs, com imagens ao vivo, você assiste o Jornal da 8, em parceria com a Rádio Antena 8 FM, com a apresentação de Fábio Ferreira e a participação de César Jumana. Acesse o nosso site no computador ou em seu celular ou em sua Smart TV. O endereço é www.noroestenews.com.br.
Estamos voltando para esse quarto e último bloco, falando sobre esportes, com o Anderson Biruta, né? E eu já vou, nesse quarto bloco, agora ser um pouquinho mais cruel com você. Cruel? Cruel, é. A gente sabe que a mulher está tendo cada vez mais participação no esporte, principalmente no futebol, que quase não tinha aqui, né? Mas esse fenômeno está acontecendo também na mídia, né? Hoje a gente está vendo a mulher participando como comentaristas, inclusive, né? Como é que você vê a participação da mulher na mídia, e principalmente esportiva? Então, o mais engraçado é que a própria mulher acha estranho. Porque as pessoas como um todo, a gente tem várias comentaristas que têm um grande conhecimento. Não só comentaristas, como pessoas que estão ligadas ao futebol de uma maneira geral, todas as áreas esportivas. Mas a gente está tão acostumado a uma narração, por exemplo, esportiva, né, que às vezes soa de uma maneira diferente para nós, né? Mas o que você tem que fazer é nessa hora entender, e eu, por exemplo, eu não vejo a estranheza, né? Às vezes a gente pode ver o estranho no campo de futebol, porque como você falou no passado, nos blocos passados, a diferença de uma mulher para um homem ainda está um pouco distante, tanto na força física, como na própria jogabilidade, né? Isso você consegue ver. Mas a narração, o foco no esporte, os comentários, ele é igual. Ele não tem como ser mudado. A bola que está rolando é normal, né? Nós tivemos participações, né? Como, por exemplo, ela como árbitra, né? Que não chocou, entrou naturalmente, hoje participa e ninguém faz distinção se é homem ou mulher. O diferencial no caso aí, por exemplo, nós falamos, ela tecnicamente ela é igual ao homem. Ela tem as mesmas habilidades que o homem tem. Ou seja, ela aprendeu e está exercendo uma profissão. Ela é árbitra. Antes que a gente apanhe, eu vou dizer que ela tem qualidades maiores que as nossas. Não, sem dúvida. Mas na hora que você vai para um local para aprendizado, o aprendizado foi igual para os dois. Certo. E detalhe importante. Aí você muda a diferença. Ela também tem que ter aptidão física igual ao do homem, porque se ela não aguentar correr 90 minutos numa partida, ela vai ficar fora daquilo que é a vontade dela de captar uma partida de futebol. Então, quando você faz um comentário de arbitragem, por exemplo, você tem todo o respaldo porque você aprendeu sobre isso. Mas aquela que atuou em campo, ela tem que estar na mesma equivalência, tanto como o auxiliar, que é a bandeira, como a árbitra de campo. Então, quer dizer, a qualidade física ali também é preponderante, porque ela não corre menos do que o homem. Então, essas qualidades, no caso do esporte, é igual. Da mesma maneira que a pessoa que atua no futebol, como homem, né? Nós podemos ter diferença na força física, que a gente parece que vê uma jogada do homem, parece que é uma jogada muito mais forte. Mas imagina, por exemplo, uma menina fazendo uma entrada também num carrinho, a força física que ela vai exercer na adversária é igual. Né? A gente pode ter proporcional. A gente pode ter a diferença porque a gente vê que a força do homem é muito mais brutal, mas a dela, proporcional à questão de duas mulheres estarem ali, duas meninas estarem ali, é a mesma, entendeu? Então, quer dizer, a intensidade é igual. Então, eu, por exemplo, eu não tenho estranheza na hora que eu vejo um comentário, que eu vejo uma narração, né? É só você se acostumar. É uma pergunta, você falou em narrador agora, né? Existe mulher que faça a narração? Sim. A Rede Cultura é pioneira nessa narração esportiva, né? A Rede Cultura, agora a Rede Bandeirantes, com o feminino, por exemplo, são só narradoras e só mulheres fazendo a transmissão. Então, é um mercado que existe, né? Mas a gente ainda é um mercado ainda muito... Futebol é masculino, né? Nós temos duas divisões do Brasileirão, da Série A e da Série B. Na Série B, se eu não me engano, acho que tem mais de 40 clubes. Eu estou falando um número, mas é mais ou menos por aí. Na Série B, na Série A, são 20 clubes iguais aos da primeira divisão, com acesso, com campeão, com disputas de Libertadores, Sul-Americana, é igualzinho. Né? Igualzinho, não tem nada que mude. Só que, infelizmente, a grande maioria ainda torce o nariz, né? Não porque seja contrário, é porque ainda não se adaptou, né? Às vezes, eu estou em casa, estou vendo uma narração normal, eu não vejo a estranheza, né? Às vezes a contundência pode parecer ser muito parecida com a do homem, mas ela tem a sua identidade no caso, né?
Nós falamos em narração agora, né? Para mim foi uma surpresa. Eu não sabia que tinha mulher narrando. Não é mesmo porque eu não assisto quase TV aberta. Mas você alguma vez foi narrador de esportivo, não? Então, o narrador esportivo, o cara tem que ter fôlego, tem que ter coração muito bom, porque não dá. É muito complicado. Você narrar uma partida de futebol, principalmente no rádio, imagina uma bola cruzando no alto do travessão, a uns 8 metros de altura, e o cara dando uma impressão de que ela está quase resvalando o travessão. Então, o narrador esportivo de rádio, ele não consegue, ele dá uma ênfase ao lance que é muito peculiar de cada um. Peculiar mesmo. Cada um tem uma maneira de... E precisa ter realmente pulmão, ter coração, e ele tem que transportar não o que ele está vendo real, mas ele tem que transportar uma emoção no rádio que te gruda no rádio. Já na televisão, não. Televisão, o cara bate papo, ele fala da novela, o que vai acontecer depois das 8 horas. Então, qual que é a dificuldade? Na verdade, no rádio, ele precisa transmitir a imagem. Não, ele precisa transmitir uma imagem que eu falei. Então, imagina uma bola travessão, passando a 8 metros de altura do travessão, e ele dizendo que essa bola quase resvalou o travessão. Você não está vendo. Você não viu. Então, a emoção quem traz é o narrador, né? Agora, nos anos 60, 70, nós tivemos dois, que eu me lembre, ou dois não, nós tivemos mais, né? Nós tivemos Silvio Luiz, nós tivemos Fiore Giliotti, nós tivemos Osmar Santos, perdão, e que eles tinham características específicas, sim, sim. Né? Quando você vem agora mais para os tempos modernos, né? Você pega, por exemplo, um Galvão Bueno, ele sem aquelas características, ele conseguiu se projetar. Como é que você vê que vai ser, tanto no rádio como na televisão, os novos narradores, os novos apresentadores? Hoje, por exemplo, o que tinha no passado, e por causa da mídia, isso já acabou. Qual é? A presença física no estádio. Então isso, por exemplo, vai diminuir cada vez mais. Então, ou seja, a necessidade o repórter de campo, sim, mas a necessidade do comentarista estar lá, do narrador estar lá, hoje você faz dentro de um estúdio, com todos os equipamentos, num ar refrigerado, de boa, sem precisar também, inclusive, dos grandes deslocamentos. Eu não estou falando de grandes eventos, Copa do Mundo ou Olimpíadas, mas os eventos naturais, você tem uma sede, né? E nessa sede, hoje você vai lá com toda a tecnologia, você traz tudo ali para dentro. Então você não precisa estar mais se deslocando para estar nos locais. Então eu vejo assim, ainda a necessidade da narração, ela existe, né? Mas ela cada vez menos ela é necessária para criar um enfoque daquilo que você está vendo. Hoje tem, o cara está falando para você e você às vezes está criticando, você errou, porque você na imagem você já viu que o comentarista errou. Eu, por exemplo, eu não consigo ver televisão sem... Eu acho que talvez eu seria um belo continuista, porque eu vejo detalhes. Às vezes um copo fora do lugar, eu falo, mas aquele copo não estava ali. E quando aparece a segunda imagem, o copo, entendeu? Então, às vezes o narrador de futebol, ele erra no comentário e você que está ali olhando a imagem, né? E aquele não viu, porque ele viu num lance tão rápido quanto o seu, mas ele, por exemplo, com todos os detalhes, e você viu um detalhe, porque só tem uma, ele tem 3, 4 na frente dele. Então, às vezes ele erra num comentário, erra o nome do jogador, por exemplo, isso é muito normal, porque ele não está mais na beira do campo, ele não está mais ali, ele está agora no estúdio, né? Então eu acredito que com o passar do tempo vai aumentar em muito mais essa tecnologia, né? No sentido de trazer a imagem, né? E a gente vai conseguir ver como se estivesse dentro do campo de futebol. Só está faltando realmente agora o cheiro da grama, né? E outras coisas para você estar lá, né? E antes de a gente ver a tela de novo, eu vou perguntar uma coisa para você. O que você me fala sobre o VAR? Foi sucesso, não é? Foi bom, não foi? Eu acho que o VAR foi talvez um mal necessário pela falta de capacitação dos profissionais. Então, o Brasil é o único país não o Brasil, vou colocar dessa maneira, mas o Brasil, pelo quantitativo de bola rolando, é o país que não tem profissionais de arbitragem, o que é uma grande mentira, porque você é advogado, você é professor, você é dentista, mas pela quantidade de jogos você não exerce mais sua profissão. Você fica ligado apenas ao futebol. Porque você joga de quarta, você joga de domingo, você joga no Paraná, você joga no Amazonas. Então a mentira está aí, né? Você tem profissionais da bola, sim,
que são obrigados a estar muito aptos, mas eles não são reconhecidos profissionalmente. Então ele tem uma função, né? Então, em outros países é diferente. Os árbitros, eles são profissionais da bola. Então, talvez aonde você se profissionalizou, o árbitro, ele passou a ter uma contundência maior e talvez o VAR não fosse necessário. Porém, o VAR, num primeiro momento, até pela própria falta de, de coesão, de acertos, está se tornando muito mais complicador do que, de repente, uma coisa que veio para beneficiar. Além de tudo, que para variar, nós temos o VAR brasileiro, né? O VAR brasileiro é outra história, vai além daquilo que é o que realmente tem que ser o VAR, né? Mas vamos lá, o nosso tempo está estourando, eu gostaria que você olhasse mais uma vez para a tela. Vai ter tempo de agradecer a todo mundo depois? Claro, com certeza. O Biruta é um cara genial, cara. É um cara que eu tive a oportunidade de conhecer aí, acredito que já há mais de 10 anos já, né? É um cara 10. Para mim, ele é o Anderson Biruta, amigo, fiel, cara que a gente pode contar com ele para todas as horas. Sim, sim, não, não. Não é um cara de meias palavras. Então você pode ter certeza, se você tiver um sim do Anderson, você vai ter o sim dele até o final. Aconteça o que acontecer, ele vai querer cumprir com aquilo que ele combinou. E é um cara, enfim, né, super coração. É um cara que tem um coração gigante, é um amigo de verdade e um pai, realmente. É um cara sem palavras para dizer sobre Anderson Biruta. Entende de esporte como ninguém, ama o que faz e faz o que ama com muito amor. Biruta, grande abraço para você, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Falar do Anderson Nascimento, para mim, também é muito importante, porque ele foi uma pessoa e é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu conheço o Anderson Nascimento há 7 anos e ele sempre foi uma pessoa de caráter, uma pessoa amorosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que sabe elogiar, que sabe criticar, uma pessoa que sabe amar e sabe perdoar. Então, para mim, o Anderson Nascimento é e sempre será um grande amor da minha vida. São poucas as palavras que eu tenho para falar, porque eu não sei nem como me expressar. Dizer eu te amo, Anderson, é muito fácil. Dizer que eu quero você para sempre também é fácil, porque isso é o que acontece com a gente. Parabéns, Anderson Biruta, parabéns, Anderson Nascimento, por todo o trabalho que você faz na Antena 8 FM. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Talvez a grande maioria, se você por pegar cada um daqueles que fizeram algum tipo de comentário sobre minha pessoa, falaram do grande coração, do amor. Realmente eu costumo lidar as coisas com grande amor, né? É difícil. E é como eu falei, quando eu falei daquela data lá, em abril de 2008, houve uma grande transformação. E essa transformação realmente foi isso, esse amor, né? No sentido real da palavra. Eu comecei a entender o que realmente é o amor, né? Tudo bem, podia ser uma pessoa que amava, mas eu passei a entender o que é esse amor, né? E esse amor que eu queria que todo mundo tivesse. O Fábio Ferreira talvez errou nas datas, né? 10 anos, porque 10 anos nós temos só que de bairro. de bairro, muito mais de 10 anos. Porque ele me apresentou a casa, por exemplo, que eu moro hoje, foi ele que me apresentou a casa em 2007, só para você ter uma ideia. Então só de bairro nós já temos aí 14 anos juntos, né? Então 10 anos é bem mais. Mas como todo mundo falou, eu sou essa pessoa do sim, sim, não, não, né? Uma pessoa que procura fazer tudo com dedicação, com amor. É difícil você ter um não meu. Na grande maioria das vezes eu posso falar, mas não dá, mas eu vou estudar uma maneira de fazer, né? E no caso do Fábio, agradecer, porque talvez esse personagem do Biruta também não existisse se não fosse a contribuição que ele deu também para que ele existisse, né? Então, quando ele falou como pai, como eu falei, eu conheci pequeno, eu poderia dar histórias minhas e do Fábio, de quando ele era realmente um jovem garoto, né?
E o pai dele um dia falou, bem, cuida dele, porque ele está sempre com você, né? Então eu sempre exerci essa função, talvez de pai também, né? Hoje não, porque hoje ele já é uma pessoa dona de si, ele sabe o que tem que fazer, né? Então eu agradeço muito ao Fábio Ferreira também de me dar a oportunidade de estar com ele hoje, né? E dar seguimento a esse Anderson Biruta, né? E no caso da Rita, foi o primeiro... Por isso que agora eu sei porque ela estava ansiosa. Ela estava com as crises de ansiedade, né? Ela não estava conseguindo respirar direito. Eu falei, usa a bombinha. Então ela tinha gravado então, uma homenagem, eu não sabia, né? E tanto é que eu fiz questão que ela viesse junto, ela está aqui, né? Justamente por isso, porque eu queria que ela participasse de alguma maneira, né? Eu imaginei que até talvez teria uma gravação dela. Mas também quando eu a conheci, eu levei esse amor para ela também, né? E eu quis dar a ela esse amor que hoje eu tenho. A gente tem passado momentos difíceis, eu e ela pessoalmente, pelo menos agora dessa pandemia e outras coisas tantas, porque nós somos diferentes. E nessa diferença, eu consigo lidar melhor com esse momento. E ela já é um pouco mais, ela tem mais necessidade da proximidade com as pessoas, né? As pessoas que ela tem como filhos, netos, né? Então a gente sabe que isso é difícil, né? Mas eu tenho aprendido muito com ela no sentido de ter bastante paciência, e ela também tem muita paciência comigo. Então, e essa construção, né, é que vai fazendo com que a gente siga esse mesmo caminho. Eu digo que esse caminho nosso aqui, às vezes eu falo para as pessoas, né, que você tem vários caminhos que essa vida te leva. Você tem várias opções na sua vida. Quando eu falo a vida, é essa vida que nós temos aqui de dia a dia, né? Mas ela tem um outro caminho que ela te leva para um único caminho. E quando eu falo desse único caminho, é o caminho de ter algo mais. Quando eu falo algo mais, é essa vida após a nossa vida, né? E nessa hora é que falo que se você estiver afastado do amor, você se perde na vida. E quando eu falo a vida, não é a vida de carne e osso, é a vida espiritual. Então o amor é ele que vai fazer com que você agregue tudo na tua vida. Você tem um programa evangélico também na rádio, Tenho, né? Tenho um programa de evangelismo, ele vai ao ar das 8 às 9 toda segunda-feira. É um programa dedicado exclusivamente à palavra de Deus, mas nesse sentido de você conhecer quem é Jesus Cristo. Porque o que está escrito na Bíblia, muitas pessoas podem falar, eles foram escritos por homens, foram escritos não importa, lá tem uma pessoa que foi contemporânea nossa, contemporâneo nosso, que é Jesus Cristo. Ele viveu aqui com a gente. Então esse Jesus Cristo que veio, morreu, se entregou por nós, ele não é lá do passado, ele é presente. Então é esse Jesus Cristo que eu procuro colocar no meu programa de evangelismo para que as pessoas conheçam, né? Então você pode ter uma história, como todo mundo tem uma história. E a palavra que está na Bíblia é uma grande história, né? Mas Jesus Cristo ele é presente. E ele foi bem claro, né? Resumindo toda a história, toda a vida, ele fala: ame a teu Deus com todo o teu amor e ama teu próximo com todo o teu amor. Então, se você usar esse sentido de amor de verdade, você muda. E a grande maioria das pessoas falou: esse cara é um cara que tem um coração muito grande. E é esse coração que eu costumo, às vezes, passar além da conta, entendeu? Anderson, eu queria agradecer imensamente você ter aceito o convite, né? Não caberia a mim fazer um depoimento, porque eu sou grato por toda a parceria que a gente tem, né? O pessoal que está nos assistindo, se pensa que a gente fosse brigar aqui a gente não vai. Detalhe que a gente nunca briga. Não. Eu já falei para ele, inclusive, levar uma luva de boxe lá. Para começar a discussão, a gente pega as luvas de boxe e põe. O Fábio vai viajar, quando ele volta, vocês se pegaram aqui. Não, mas uma boa. Mas o importante é isso, é porque existe a divergência de opiniões e as opiniões têm que ser colocadas para que lá o público nosso, né, o nosso ouvinte, consiga fazer. Porque essa divergência nunca vai para o lado pessoal, nunca, de opinião. Pelo contrário. Né? Então, agradecer você e os microfones e as câmeras são suas para as suas considerações finais. Tá, César, você também faz parte dessa história. Quando me deu a oportunidade de escrever lá no Noroeste News, a Marli, a Fátima, todo mundo que me ajudou muito lá no passado também, né? Então, são histórias que vão se completando, né? Então, o Anderson Nascimento, né? Aquele que veio para cá em 1986, né? Ele não era este Anderson Biruta. Então, esse Anderson Biruta ele foi criado aqui em Caraguatatuba e ele teve a ajuda de muitas pessoas. Então, o César Jumana, a Marli, né?
o China vereador, o meu amigo Carlos Henrique, o Carlinhos da Farmácia, outros tantos que passaram, independente daqueles que passaram por um momento nas secretarias de esportes como um todo, né? Aqueles todos que me ajudaram também a caminhar pela rádio, o Fábio Ferreira, que me deu a oportunidade, né? que me considera, além da pessoa que pode ajudá-lo na rádio, mas colocou como uma palavra, considera como um pai, né? Eu tenho pedido neto para ele sempre, mas está difícil. Então, nessa condição, no caso, esse Anderson Biruta é esse personagem que você está vendo. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, quem me conhece no passado sabe quem eu sou, né? Hoje, talvez, as pessoas que vão me reconhecer nesse primeiro momento não vão saber de quem é essa história, né? Então talvez pegue alguém um pouquinho mais velho aí nessa faixa dos seus 50, 60 anos de idade, ou que vai ser um jogador que jogou para mim, ou foi alguém que esteve comigo, vai poder dizer quem eu sou, como o Anderson Biruta ligado ao esporte. Mas eu espero que tudo aquilo que eu venha trazer aqui de informação, no caso, ou apenas de conteúdo para esse programa na Caraguá TV, seja para que realmente as pessoas possam ver, primeiro, o bom trabalho que você está fazendo hoje, né, no caso, né, de levar essas pessoas ao público, né, e não perder a história, né? Esse é o mais importante. Não perder a história dessas pessoas, não perder o conteúdo dessas pessoas, né? E a gente continuar fazendo com que a gente possa seguir muito mais à frente. Hoje eu só tenho a agradecer todo mundo que ajudou, né? De uma maneira geral. E uma coisa que eu tenho muito importante, eu gostaria de pedir perdão para todas as pessoas que talvez eu não tenha citado, ou para todas as pessoas que um dia eu fiz algo de ruim, né? O Anderson continua no mesmo lugar que né? É o Anderson, né? Hoje ele mora aqui no Morro do Algodão, ele mora numa casinha simples, eu continuo andando de bicicletinha, eu vou para a rádio todos os dias. Então esse é o Anderson do dia a dia, né? E eu só posso agradecer realmente de verdade pela oportunidade que você me deu, o carinho que você me fez hoje, né? Que realmente é um carinho, né? Mandar um abraço para os meus filhos, que eles vão ouvir, né? A Mayla, a Lório, o Caleb, os meus netos, a Lara Luísa, o Lucas, o Cauã, o Kenny, a Isabela, também a irmã dela, a Samira. Eu mudo o nome, eu chamo ela de Melissa, é Samira, né? E ao Matheus também, que é o agregado, né? No caso, que é o neto da Rita, e também ao Luiz Fabiano, que é o filho do Ricardo também. Agradecer muito a oportunidade e eu espero voltar para a gente conversar outras vezes com outros assuntos, tá certo? E eu quero saber um dia quem que vai fazer a entrevista com você. Não existe, isso não existe. Obrigado, César, obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço você, tá? E a você, querido ouvinte, telespectador, que nos prestigiou com a sua audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.